Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, o programa de rádio que analisa as notícias que mais se destacaram na semana. O meu nome é Luís Matias e comigo estão os comentadores da DNFM, Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual. Vamos analisar os principais temas da atualidade nacional e internacional com a habitual perspectiva crítica e independente do programa. Boa tarde, Silvério Cunha e José Faustino. Começamos com os erros do Ministério Público que estão a ser apontados a dedo. Será que o Ministério Público deve dar explicações sobre o processo influencer? Silvério Cunha, surgiram também declarações do presidente dos magistrados, do Sindicato dos Magistrados, do Ministério Público, que diz que a Procuradora não deve dar mais explicações, mas foram apontados vários erros durante este processo e há notícias de que existe algum mal-estar na Procuradoria-Geral da República. Muito boa tarde. Bem, é claro que mal-estar existe, porque senão a própria Procuradora-Geral não tinha feito aquela convocatória em que chamou o diretor do CIAP, enfim, para conversar com ele sobre o assunto e, portanto, não terão sido até tomadas algumas decisões em torno do assunto. E, portanto, acontece que, digamos, a Procuradora-Geral, ao fazer isso, mostrou que deveria haver qualquer coisa, enfim, que lhe causou algum mal-estar ou pediu esclarecimentos, enfim, não sabemos. Agora, eu acho que a questão que se coloca aqui é um bocado esta. Eu por acaso, até agora, devo dizer que só vi formulada esta questão por uma pessoa que, aliás, que falou e que tem escrito nas redes sociais sobre isso, e que levantou um problema interessante e que eu acho que até devia ser meditado e que passa de fundo despercebido à opinião pública. Essa pessoa foi o professor Miguel Poiares Maduro, ex-ministro ministro do governo de Passos Coelho, que na realidade levantou a questão. Ele é um grande especialista em matéria de direito europeu e, portanto, é um jurista, enfim, reconhecido. Eu posso discordar dele em muita coisa, mas respeito muito. E acontece que ele levantou uma questão que é esta. Ele fez uma distinção que eu acho que é interessante e é importante para se perceber e que pode levantar muita polémica aqui de um lado e do outro. Ele disse que que havia dificuldades em estar a falar sobre corrupção no plano criminal. E ele diz que havia dificuldades e que essa questão para ele nem é uma questão importante e que até acha, inclusivamente, que é difícil de provar. Ele escreveu até numa rede social um texto, e escreveu de resto em 2 revistas online, já 2 textos sobre o assunto. E uma delas, devo dizer que 2 textos, aliás, muito independentes, porque um deles até, inclusivamente, esta teoria dele é uma teoria que eu vou já explicar, ele tem uma teoria que já há uns anos que ele escreve sobre isso, e deve dizer-se que ele até recentemente postou 2 artigos dele, um sobre um caso que envolvia, já não sei bem quem, mas não era, penso alguém do PS, e um outro caso em que envolvia alguém do PSD. Portanto, ele até pôs a questão porque envolvia uma pessoa, um caso que foi o seu partido, o partido, digamos, o outro maior partido. Portanto, ele quis mostrar com isso que, enfim, a tese dele é geral e abarca todos. E qual é então a ideia dele? A ideia dele é esta. Ele diz que a questão da corrupção no plano penal é difícil de provar. E ele diz que não está bem, para ele não é isso que está em causa agora aqui. E, portanto, isto levanta, claro, questões a respeito depois do Ministério Público, já veremos porquê. O problema para ele importante é que ele chama a corrupção, portanto, criminal, não é um problema que seja relevante aqui. O problema para ele é a corrupção política. E há aqui uma distinção que ele faz, como todo bom jurista, faz uma distinção entre o direito e a política, e a distinção é esta. É que realmente uma cabe no âmbito do direito penal, corresponde a crimes tipificados por lei, etc, etc, e a outra cabe numa área mais vasta e mais difusa, onde, de facto, não se consegue perceber muito bem o que se passa por uma razão, porque, inclusive, em Portugal, não há legislação sobre o assunto, ao contrário de outros países. E, portanto, cai-se numa espécie de zona cinzenta, diz ele. E acontece que a questão que se coloca é um bocado esta, e claro, isto até levanta questões muito complexas do ponto de vista da teoria do direito, por uma razão, porque então qual é a relação que há entre direito e moral? Quer dizer, a corrupção política aponta para uma falta de virtude na política, não é? No fundo é isso. Em que a corrupção criminal não, é um crime mesmo, praticado com a intenção de praticar o crime, etc. E ele, portanto, vem dizer, fez uma distinção interessante, porque ele disse assim: a questão criminal é uma questão que vai ser sempre muito difícil de pegar por aí. E agora a questão que se levanta então é se é corrupção política, que devia ser tratada, na opinião dele, mas então quem é que a deve tratar? É o Ministério Público? Ou deve haver legislação
abstrata, feita pela Assembleia da República, uma emenda ao Código Penal, portanto, que acrescentasse qualquer coisa do género, e que tratasse a questão, ou então regular através de leis avulsas, por exemplo, a própria lei anticorrupção política. Sei lá, e nisto insere-se, por exemplo, a questão das leis do lobbying, por exemplo. Que em muitos países são muito reguladas e que impedem que se considere corrupção política, porque então passa para a questão jurídica, automaticamente. As fronteiras estão mais apertadas e há menos fronteiras cinzentas. Ora bem, o problema que se coloca para mim, eu por acaso acho que ele aí tem uma certa razão, embora no limite isto levanta um problema político mais complexo, que é a questão da virtude na política. Nós vemos hoje em dia em sistemas políticos onde não há virtude nenhuma. Portanto, como vemos em sistemas políticos em que não há virtude nenhuma, é evidente que torna-se muito difícil discutir a virtude quando ela não existe, por regra. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. O que eu penso é que toda a gente agora, o público tem uma visão, claro que não é técnica, não é no plano do direito penal, e portanto, como não é técnica, é uma questão que se levanta no plano puramente político. E então a questão é esta, até onde o Ministério Público pode ir no plano político? E é aqui que se digladiam, melhor dizendo, se digladiam as grandes, as duas formas de pensar. Uma que diz, bom, só pode haver, provando-se nos termos do direito do Código Penal, isto, e não se provando, portanto não se percebe porquê. E isto está na base, por exemplo, aquele juiz de instrução ter deixado cair crimes e ter ordenado a libertação, porque encarou a questão de um ponto de vista puramente jurídico. E a questão é saber se o Ministério Público pode ou não estar a começar a emitir juízos no plano, digamos, político daquilo que chamaria uma integração da corrupção política a existir no plano jurídico. E esta é uma questão complicada por uma razão, porque teoricamente no plano jurídico e criminal, tudo que não estiver tipificado rigorosamente na lei não pode ser considerado crime. Os crimes são descritos rigorosamente. Tudo que falhe, nem que seja uma vírgula, já é um problema. E este é que eu acho que é o grande problema que se coloca em Portugal. Aliás, eu penso que, sob esse ponto de vista, ele colocou o dedo na ferida, independentemente agora de se considerarmos assim ou mais assado, ele colocou o dedo na ferida porquê? Porque em Portugal, de facto, nunca houve uma grande preocupação com esta questão de, no regime, portanto, os agentes políticos poderem, digamos, negociar. O José Faustino lembra certamente, e as pessoas mais velhas como eu, lembram certamente do caso Melancia, por exemplo. O caso Melancia deu muito que falar a esse nível. Na altura, ele um dia, o engenheiro Melancia, ainda estava na fase em que, enfim, estava sob inquérito e por aí fora, e ele defendeu-se com uma frase que eu achei muito infeliz para ele, por acaso, enfim, não teve consequências, mas achei muito infeliz para ele, para a defesa dele. Mas ele talvez tenha dito uma verdade, ele disse assim, é que isto com a China, quando se faz negócios, está incluído no pacote do negócio umas prendas, umas coisas assim, umas contrapartidas que na verdade a lei não contempla. E que para os chineses, dizia ele, isto tem que ser assim, senão não há negócio, e nós, em contrapartida, a nossa contabilidade pública e nossas finanças já não toleravam bem isso. Bom, ora bem, e essa é que é a questão que eu acho que é curiosa e interessante. Porquê? Porque, por um lado, levanta a questão de sabermos se realmente a corrupção política é uma questão para enfrentar a nível de regime político. Ponto 1. Ponto 2. É saber se o Ministério Público é a entidade capaz ou habilitada para andar a fazer indagações a esse nível. E aqui é que vem a história que agora nas redes sociais se discute muito, já discutia com o juiz Carlos Alexandre e com o Ivo Rosa, que é a questão do juiz das liberdades, Ivo Rosa, e o juiz inquiridor, ativista. O juiz, portanto, que extravasa a dogmática jurídica para entrar nas questões mais cinzentas e pôr no lado direito. Ora bem, e eu acho que essa é que é a questão que se coloca aqui, falando seriamente, eu acho que é a partir daqui que só se pode discutir aqui. Por exemplo, o professor Pérez Maduro disse assim, eu acho que há corrupção política e acho que nós não somos, ele não é adepto até de que haja, ele diz, para ele o Ministério Público não vai provar nada em termos de direito penal e que vai ser muito difícil de provar o que quer que seja, diz ele. Eu não sei se é verdade, se é mentira, enfim, ele pode ter outras informações, ele sinceramente, eu só sei que a comunicação social diz. Mas a verdade é esta, ele diz, mas no entanto, e esta é uma questão que tem que ser enfrentada, para sim ou para não, diga-se passagem, há um problema novo, que é, afinal de contas, a esfera pública não deveria debruçar-se até no plano constitucional sobre a defesa do regime no plano da corrupção política? É ou não é assim? E eu que termino dizendo, para mim, a intervenção de António Costa há dias, aquele discurso que ele fez, foi a justificar, precisamente, a tentar separar as águas a este nível. Eu, curiosamente, acho que António Costa quis fazer essa distinção, dizendo assim, no fundo a questão é esta, o Ministério Público está a indagar questões de ordem criminal e penal, mas as questões políticas, qualquer governo tem que ter mão livre. Iremos também abordar isso mais pormenorizadamente à frente. José Faustino está aqui a fazer-se uma
uma identificação linha a linha de erros do Ministério Público? Achas que o Ministério Público deve dar explicações neste processo influencer? O problema dos erros eu destaco aqui neste assunto. Tu colocas dois aspectos para eu falar sobre eles. Que é a questão dos erros do Ministério Público e as explicações do Ministério Público. É isso? Bom, os erros do Ministério Público. Há 3 erros. Foi confundido o nome do António Costa com o António Costa Silva. Não tem importância nenhuma. Isso é uma coisa, numa fase instrutória, se retifica-se, não é preciso ser jurista para perceber isso. Depois, houve outro erro, que foi a invocação, como é que se diz? Agora só tinha isto pensado e esqueci-me. A invocação legal. Legislativa, sim. A invocação legislativa. Sim. Portanto, trocaram portarias. Não tem importância nenhuma. É um erro sem importância nenhuma. E locais. Um encontro, foi na sede do PS ou foi no Palácio de Belém. É indiferente. Pode ter sido no Café da Esquina. O sítio onde foi, na minha opinião, não tem importância absolutamente nenhuma. Mas mostra descuido. Sim, mostra, está bem, mas o professor, está bem também. Eu não sei se os delegados do Ministério Público escrevem com erros, não, ou escreve-se mal, os jornalistas escrevem, constroem malas frases, usam termos que nem existem, etc, etc. Eu próprio não sou grande artista, não sou grande letrado, pronto, cometemos erros. Portanto, mas isso não tem importância absolutamente nenhuma. Portanto, em relação aos erros, para mim, é conversa para encher tempos de antena e coisas do género. O outro problema era se o Ministério Público dava explicações. Eu sempre achei, já aqui disse isso várias vezes, que o Ministério Público e até os próprios magistrados, para mim o Ministério Público acho que devia estar dependente do Governo. Continuo com a minha tema. Não tem que ter independência nenhuma. O Ministério Público não deve alguns magistrados. Isso para mim não existe. Devia haver uma reforma, de facto, no sistema jurídico. Ainda não foi feito porque os políticos não querem. E voltaremos a isso. Rui Rio queria. Sim, pois, mas é que o Costa não quis. E agora não pode vir chorar. O Rui Rio queria, exatamente. Porque eu sou daqueles que me incomoda até a organização da sala de julgamento. Incomoda-me. E se tiver que ir a julgamento, não estar ao lado do meu advogado. É uma coisa que me faz mal. Está a ver? Quer dizer, é um sistema fascista do réu ali perante a justiça e o advogado dele está lá longe e tal. Isso a mim incomoda-me. E se eu tivesse alguma vez poder, fazia uma lei para alterar tudo isso. Eu não aceito que o Ministério Público esteja no mesmo edifício do Tribunal. Não pode, tem que sair da lei para fora. Uma vergonha. Isso, eu não acredito nessa justiça. Sim, deixa-me só dizer uma coisa. Isso incomoda-me. Há estudos muito curiosos sobre isso. Já há estudos sobre isso. Claro, ainda bem. Isso incomoda-me, não é? Até sobre a posição nos degraus em que o Ministério Público está acima da defesa e tal. O Ministério Público tem ali gabinetes de meias. Eu não estou a dizer que as pessoas não sejam sérias, não estou a dizer nada disso. Mas a mulher de César não pode ser. É simbólico. É simbólico, é assim. Quer dizer, eu vejo nos filmes. Não estou a dizer que é melhor nem que é pior, mas nos tribunais americanos e ingleses o juiz está lá à frente e sentam-se em frente ao júri, ao juiz, de um lado o acusador público, quem for um lado, e o outro ao outro, ao lado dos advogados. Assim é que é bonito, aquilo é democracia. O nosso é fascismo, desculpem lá, não me metam isso na cabeça. 50 anos ainda não mudámos isso. Portanto, há que dizer isto com frontalidade. Agora, o Ministério Público e a própria magistratura judicial deviam ter um gabinete de comunicação. Custou. Quando o professor Serrano instituiu aqui em Évora, no Hospital de Évora, quando eu estava administrador, um gabinete de marketing e comunicação, foi um alarido tremendo. Hoje todos os hospitais têm isso. É fundamental haver marketing e comunicação nas coisas. Não é para vender, não é para coisa. Mas há que haver explicações, há que haver comunicados, há que haver alguém especialista no assunto que venha explicar às pessoas, através da comunicação social, naturalmente, o que é que se está a passar. Agora, indo ao ponto da pergunta do Matias, a Procuradora-Geral da República vir dar justificações? Não tem que vir dar justificações nenhuma. Nada, zero. Portanto, o Ministério Público, sim, explicar as coisas para que o povo saiba o que é que se está a passar. O mesmo dos tribunais. O Sr. Dr. Juiz, pela instrução, o Sr. Dr. Juiz decidiu, por isto, aquilo e aquilo outro, enfim, que o fulano tem um termo de identidade e residência, o fulano fica prisão preventiva, o outro não sei o quê, por isto, aquilo e aquilo outro, e pronto, e mais nada. Falou e disse, acabou. Isto deve ser assim.
acaba-se com um certo problema. Portanto, respondendo às tuas perguntas, é isso. Deixa o resto para o ponto a seguir. Sim, porque esta operação influencer e com os desenvolvimentos mais recentes faz também questionar se a montanha acabou por parir um rato ou se a procissão ainda vai no adro depois de saber que os detidos acabaram por ficar todos em liberdade. Isso podemos não considerar nada de mais, sendo importante naturalmente, mas aqui o que mais se destaca são precisamente os crimes de que são suspeitos. Ficou apenas o crime de tráfico de influências, há alguns dos réus e dos suspeitos, perdão, mas, por exemplo, o autarca de Sines acabou por sair 6 dias depois de estar detido, sem ser suspeito de qualquer crime. Silvério Cunha. Bem, eu acho que estar 6 dias... Isto acabou por surpreender um pouco depois de das medidas iniciais. Uma coisa que eu vi na comunicação social, não sei se é verdade ou se é mentira, portanto, é que mesmo depois da ordenada libertação, os procuradores acho que não assinaram a ordem de libertação porque tinham sido embora e não sei o quê. Acho isso um bocado despropositado, para ser franco. Se for verdade, de qualquer modo, há uma coisa que também é verdade, claro, 6 dias, evidentemente a pessoa está detida 6 dias, ultrapassa um bocado os prazos legais e, portanto, também não se compreende isso, também não percebi porquê. Mas também a verdade é esta, ninguém explicou porquê. Também é uma coisa que não entendi o porquê das coisas, quer dizer, porque em teoria a coisa devia ser mais breve, devia ser mais breve, quer dizer, por acaso não cheguei, também não, professor, em mas teoria não vi. não devia existir. Não, claro, mas quer dizer, a questão que se põe é que mesmo a acontecer devia ter sido provisoriamente, 48 horas, para isso, uma coisa. Nada, tem nada. E acontece que isso só para se mim... for um ladrão, assaltante de um banco, está bem. Isso para mim foi uma coisa um bocado esquisita, porque eu não cheguei a perceber. Também como não se percebe também porque é a PSP que está a fazer isto, não a PJ. Há aqui uma data de coisas que não são explicadas e que não estão bem explicadas e que na verdade... Essas explicações só poderiam ser pela Procuradora. Sim, claro, é evidente. Mas acontece que não são explicadas, não estão bem explicadas, não se percebe também porquê, mas o problema para mim, portanto, é este, é que, vamos cá ver, atenção, o jogo da justiça, o jogo do direito é este. Há uma parte que apresenta indícios, que acha que tem argumentos para apresentar indícios, que acha que devem conduzir a certas conclusões e a certo tipo de ações consequentes. E há outra parte que tenta explicar que as coisas não são assim e aponta os pontos fracos. Portanto, o fundo é isto. Em direito, cada parte apresenta sempre a melhor faceta do direito e a melhor, digamos, adequação aos factos, da lei aos factos, que acha que é permitido ver conforme o caso concreto. Portanto, é evidente, o juiz decidir isto não é nem bom nem mau para os arguidos por uma razão muito simples, porque é uma decisão, o Ministério Público recorreu, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Claro, há aqui coisas, mas é bom lembrar que o ambiente que se criou também é mau, não é bom para a justiça. Por exemplo, uma coisa que eu ontem ouvi, e é verdade, quer dizer que dá vontade de rir, só faltava agora, por exemplo, no recurso que o Tribunal da Relação fosse o juiz Carlos Alexandre a tratar do assunto. É evidente. Teoricamente não tem mal nenhum. Mas é óbvio que pode acontecer. Pode acontecer. Agora, mas é óbvio que a situação que, se isso acontecer por um mero acaso, nem que fosse até tirada à sorte, ninguém acredita. É evidente que ninguém acredita, e este é o problema que se começou a criar na justiça em Portugal. É que as percepções da opinião pública, de facto, acabam por condicionar muito também. Porquê? Porque, entretanto, saem informações, o segredo de justiça é respeitado, quer dizer, nós estamos fartos de, no fundo é assim, há uma data de irregularidades ou ilegalidades que são cometidas de uma forma ou de outra, ninguém sabe porquê nem por quem, e que nunca são apuradas e nunca há consequências. Nós habituamos a uma coisa ridícula, aliás, eu sou daqueles que eu sou adepto de uma coisa, que acaba o segredo de justiça. Eu sou adepto disso, sempre fui. A americana, nos Estados Unidos não há segredo de justiça. Nos Estados Unidos, a defesa e a acusação têm as mesmas armas. E, portanto, acontece que não há segredo de justiça. E, portanto, acontece que eu acho que devia acabar. E há quem proponha isso por uma razão, porque cá nem sequer é efetivo. Cá nem sequer é efetivo, portanto, na prática não acontece, e depois quando acontece seletivamente a conta-gotas. Então o que é que sucede? Acaba por ter efeitos até perversos. Isto é, efeitos secundários não previstos e que podem ser até perversos ou sentir-se negativos. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho, em suma, o seguinte: eu acho que há aqui um problema que é este. Até agora, o que está acontecendo nos tribunais é o cumprimento da lei. Ninguém deve estar admirado, nem indignado, nem insatisfeito. Nós aqui temos de ter uma posição neutra. O que está a acontecer é normal. Exatamente. O juiz tomou uma decisão, o Ministério Público não ficou contente, recorreu. Muito bem, agora vamos ver o que é que vai acontecer do recurso. O problema é que, no entanto, isto inquinou-se muito. Porquê? Porque também há... Os alegados, os acusados também recorreram. Também recorreram. E o que acontece é que agora há um problema que se põe assim, que é este. Eu acho que está todo muito inquinado, porque há uma coisa que ninguém quer enfrentar aqui em Portugal e que já foi
isto é objeto até de muitos estudos, neste momento há até teses e tudo sobre isso, que é o problema do ativismo judicial, se existe ou não existe ativismo judicial. Acontece que em muitos países isto já foi defrontado como tal. No nosso país ninguém defronta isso como tal porque se acha que não há ativismo judicial. Mas eu também acho que não há tendencialmente. Mas o que acontece? Há duas coisas que eu acho particularmente aborrecidas. Mas já os espanhóis também não acreditam em bruxas. Pois não, mas acontece que eu vou dizer uma coisa que é a seguinte. Para mim, há duas coisas que me aborrecem muito. Primeiro, olha, vou começar por uma coisa que é esta. Eu acho inadmissível, e eu peço desculpa ao ilustre magistrado que fez isso, que o Presidente do Sindicato venha opinar sobre questões destas. O Presidente do Sindicato é Presidente do Sindicato. Por exemplo, se fosse uma associação de magistrados que até faça estudos ou isto ou aquilo, podia emitir uma posição até do ponto de vista até teórico e tudo isso. Mas um sindicato, por definição, não pode. Não deve, melhor dizendo. Poder pode, mas não deve. Porque até dá a sensação que o atual Presidente do Sindicato tem uma espécie de poder extra profissional, porque se é um sindicato Que tem poder no próprio Ministério Público. Sim, tem poder no próprio Ministério Público, portanto, um poder extra profissional sobre a profissão. Ora, isto não tem sentido, nem é bom para o Ministério Público. Eu respeito muito o Ministério Público por várias razões, até pessoais. E acontece que eu respeito muito o Ministério Público e conheço muitos magistrados do Ministério Público, como devem calcular, muitos dos meus colegas de curso foram para o Ministério Público, são juízes, e nós às vezes fazemos até almoços de curso e, portanto, eu até falo com muitos deles. Hoje todos eles, aliás, estão um bocado no topo da carreira, a maior parte deles, mas até digo, fui colega de alguns deles que inclusivamente estiveram em casos quentes. Eu quando vejo nomes da televisão, enfim, dá vontade de rir, lembro deles como meus colegas de faculdade, e acontece que, portanto, eu respeito muito o Ministério Público por razões que eu digo pessoais e até, agora, a questão é esta, o Presidente do Sindicato não deve devia ter... Segunda questão que eu também acho, que é, o que é que está a inquinar um bocado isto? Eu falei há bocado no juiz Carlos Alexandre, pessoa que eu não conheço e, portanto, que acho que é um magistrado certamente com qualidades e saber, mas a questão é esta, é que o problema do ativismo levantou o problema que agora se levanta das redes sociais, até por juristas, que dizem assim, temos o juiz das liberdades, como o Ivo Rosa, ou este juiz agora, que é o juiz que restringe o poder, digamos assim, de inquérito do poder do Estado, no fundo, que é o Ministério Público, e há o juiz que é um ativista e que vem participar com o Ministério Público, o juiz de instrução, como foi apodado o juiz Carlos Alexandre. Não sei se ele acha que é assim ou se não é, eu tenho essa convicção, mas a verdade é esta, é que se criou-se esta ideia. Ora bem, esta ideia levantou logo um problema, que é saber então se há uma fratura de visão de comportamentos magistrados num campo em que não pode haver essa fratura. Aquilo que dá cabo, deixa-me só acabar, Matias, só para dizer isto, aquilo que dá cabo de um sistema é precisamente nós, digamos, não acreditarmos na tripartição dos poderes e não acreditarmos numa certa neutralidade que há e de independência das coisas. E, portanto, eu acho que agora, por isso que eu estava a dizer, se por agora, porventura, o juiz Carlos Alexandre fosse encarregado de ver o recurso, as pessoas iam todas dizer que era uma conspiração, mesmo que não fosse. E provavelmente não será que se acontecer, mas quer dizer, a questão é esta. Isto é só para dizer como até o acaso deixou de ser acaso. E há acaso, porque como toda a gente sabe, inclusivamente, há sorteios por acaso. Mas, por exemplo, toda a gente sabe também que houve aqui uns sorteios por acaso que não foram por acaso. E houve sorteios que não foram sorteios. Exatamente, e como não foram sorteios, instalou-se a dúvida na opinião pública. E neste momento, eu acho que deve haver muito cuidado em falar e muito cuidado em agir, porque senão acaba por se dar tiros no pé. José Faustino, as decisões que aqui foram tomadas acabaram por fazer jus a estes ditados de que a montanha pariu um rato? Não pariu rato nenhum. Ou não? Não, nada disso. O problema aqui, eu só quero aqui fazer um sublinhado de uma coisa que o professor Silvério Cunha disse. Subscrevo inteiramente aquilo que ele disse sobre a questão dos sindicatos falarem ou não falarem. Quer dizer, na ausência de haver uma voz pública que represente e que fale pelo Ministério Público, não podem ser os sindicatos a substituir-se a isso. Mas nós também temos assistido noutras ordens noutras profissionais, as ordens profissionais a pronunciarem-se sobre questões sindicais. Não. Já temos assistido um pouco a essas confusões em outras profissões. Não, mas nós, as profissões, podemos assistir. Será que é um exemplo de confusão também da função? A confusão é que nem o Ministério Público, nem a Magistratura Judicial têm um sistema de comunicação. E os sindicatos não se podem substituir a esse sistema de comunicação. Isso às vezes também pode ser confuso, tens razão, no caso, por exemplo, do Ministério das Finanças. Às vezes também acontece, é o sindicato dos trabalhadores que vem falar em nome do Ministério das Finanças. Está errado. Já a Ordem dos Advogados pode falar em nome dos advogados. O sindicato é outra coisa. Ou dos médicos. Em relação à questão da operação
A montanha não pariu um rato, nem um rato pariu nenhuma montanha. O que acontece, e é bom que se diga, o professor Silvério Cunha deu aí um toque nisso, e é bom sublinhá-lo e voltar a referir. Há aqui, de forma que nos agrada ou não, um cumprimento da lei. Quer dizer, a lei foi cumprida. E quem faz a lei é a Assembleia da República, até prova em contrário. Não temos conhecimento de que haja mais ninguém a fazer leis. Ora, este governo, por exemplo, não se pode queixar de nada, teve 8 anos no governo, 2 anos em maioria absoluta, e até houve a oportunidade, o doutor Rui Rio queria fazer um ajuste judicial e o António Costa nem quis. Portanto, não há que se queixarem. Portanto, tudo foi cumprido. Claro que eu, como cidadão, discordo que uma pessoa, porque é suspeita disto ou daquilo, não é que foi apanhada a assaltar um banco em flagrante delito, ou que um grande criminoso ainda de colorinho branco e tal, aí tem que ser detido para ser apresentado ao juiz, etc, etc. Agora, nestas circunstâncias, lembremos-nos todos daquela palhaçada que para mim não tem outro nome, a prisão do Sócrates no aeroporto. À chegada de Paris. Foi uma palhaçada, quer dizer, ele sabia que ia ser preso, toda a gente sabia, foi uma palhaçada, que foi uma encenação que ali esteve. E até a própria prisão do homem, sejamos francos e honestos. Eu não me agrada viver neste tipo de país, com franqueza, não gosto. Mas não foram os magistrados do Ministério Público, nem foram os juízes que fizeram a lei. Quem fez a lei foram os distritos políticos que pertencem aos partidos. E agora fizeram a lei, têm que provar o veneno que fizeram. E o que é que acontece? Em relação ao rato que fala o Matias, a montanha que pariu o rato, se calhar estava toda a gente à espera, que havia para ali dinheiro e que estavam a ganhar. Eu não sei se houve, se não houve, não sabe, não é? O que está ali em causa são 3 coisas. É o data center de Sines, é o hidrogênio verde em Sines e uma central fotovoltaica anexa e 2 concessões de exploração de lítio. Isto é que está em causa. Até agora só apareceu sobre o data center. Vamos lá ver. O que o António Costa disse, sem me querer antecipar a ordem de trabalhos, o que o António Costa... Mas podemos ir avançar por aí, porque estamos a ficar sem tempo. Não é que o António Costa veio falar e devia ter estado calado. Devia ter estado calado. Mas veio falar e isso foi interpretado como estar a influenciar o Ministério Público e a magistratura e tal, e pode ser lido como tal. Mas também o pode fazer. Há o direito de liberdade, as pessoas podem pressionar. Aquilo que eu aqui estou a dizer, para uma pessoa impressionável, o juiz, eventualmente, se estiver a ouvir, está cheio de medo. Claro que não está. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida, mas sem eu dúvida. tenho o direito de pressionar, eu tenho o direito, o Sr. Juiz errou, o Sr. Juiz acertou. Isto não há nenhuma ofensa, né? Faz parte do jogo democrático. Mas ele não devia ter falado. Mas falou. Vamos lá ver. Um investimento de 3,5 mil milhões de euros é ou não é um assunto importante, tem que ser tratado pelo Estado? É. O hidrogênio, as grandes metas, eu aqui tenho dúvidas do ponto de vista político. Mas vou esquecer isso agora, não é o tema, e já promovi aqui um programa na rádio sobre hidrogênio verde, e portanto os nossos ouvintes estão esclarecidos sobre isso. E se for preciso, voltamos a fazer isso outra vez. Mas o caso é que eu estou de acordo com tudo isso. Mas então, eu como cidadão, o muro do meu quintal só pode ter 2 metros. Não pode ter 2,30 metros. E o indivíduo pode construir 4.000 metros de área coberta onde não é permitido. Transformou-se um país que não presta para nada, que é o nosso. Eu gosto de Portugal, sou português. Entendam-me bem. Que não presta para nada, que não podemos com uma gata por rabo. É tudo reservas ecológicas e reservas agrícolas. Perverteram tudo aquilo que o desaparecido Ribeiro Teles falava. Que o homem defendia uma coisa planificada que nunca foi feita. Foi feita tudo em cima do joelho. Temos um país que é reserva de qualquer coisa. É claro, a pessoa quer construir um investimento que é bom, que é necessário para o país, que é útil, cria postos de emprego. Estamos de acordo. E a lei não permite. Pois é. Mas a lei não permite. E não se pode alterar a lei para um caso específico. Ou a lei se altera para todos, para os que estamos aqui e para o investidor estrangeiro que chega, ainda que ele tenha um tratamento privilegiado.
E essa coisa dos almoços para mim, e das lagostas, e dos pardais fritos, ou dos tintos, ou dos brancos, isso cá para mim é canja. É para o lado que é duro melhor. Isso para mim é até uma vergonha em 50 anos de democracia. E aí devia haver um bocado de bom senso e deixarem-se dessas palhaçadas. Aliás, quem teve bem foi o Isaltino Moraes, respondeu aí ao palhaço do regime, que é esse Ricardo Aruz Pereira, e fez uma promoção extraordinária aos restaurantes do lado do conselho dele. Diz que aquilo tem uma freguesia extraordinária. Ele tirou partido daquilo. Mas tomou partido contra a concorrência. Sim, exatamente, só dos restaurantes onde eles iam. Quer dizer, pode estar incorreto, quer dizer, a pessoa ir comprar 2 quilos de peixe com o carro de serviço. Não é muito correto, não é muito. É duvidoso se é legal, se não é legal. Mas não tem importância absolutamente nenhuma para uma coisa desta. É que é lá saber se o Costa foi à praia com o carro de serviço, não foi. Se o Marcelo levou o carro da presidência. Isso não me interessa para nada. É uma coisa que não me interessa, é uma coisa baixa. Não sei se me estou a fazer entender. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu não acredito, nem no governo do Costa, que é a coisa que eu mais tenho criticado, que haja alguém que se deixe corromper por um almoço 33 euros, no Tavares ou uma neste coisa caso foi qualquer. 33 euros. Uma coisa qualquer, uma porcaria qualquer. Como o outro não se deixou corromper por roubá-lo. Não é por aí que as coisas vão. Quer dizer, há coisas que não fazem sentido. Mas foi condenado por isso. Foi, claro que sim. Agora, o problema que aqui está, e é aqui que quer bater o ponto. Eu não estou a dizer que as pessoas, que o governo devia cair, que não devia cair, isso já está resolvido. É outra questão. É outra questão. O problema que eu coloco é muito simplesmente este. Se eu quiser construir com o meu dinheiro, sem fundos da União Europeia, um pavilhão, com uma coisa complicada, um investimento qualquer, a Câmara de Évora, cumprindo a lei, eu não estou a dizer que não a cumpre, fará o melhor possível, com certeza, e me ajudarão naquilo que puderem, com certeza, mas se calhar demora um ano. Depois tem que pedir a licença a não sei a quem, depois a não sei o que mais. Não pode ser resolvido com uma semana. Eu acho que deve poder, mas tem que alterar a lei. Por isso é que eu sou um acérrimo defensor do licenciamento zero. Desde que haja um técnico responsável dentro das leis que o permitam, arranca logo com a obra. É assim que se investe, é assim que se desenvolve um país. Mas como esta gente não quer desenvolver país nenhum, trava tudo. Mas depois, quando aparecem as oportunidades, não podem dizer que não, nem fechar as portas. E então dá-se estes problemas. A montanha vai parindo ratinhos. São os pormenores. Muito... Agora deixa-me só dizer, só para resumir, para acabar. O data center, eu não sei o que é que houve, mas palpita-me que aquilo é complicado por causa dos tempos de licenciamento. E eles queriam fazer a obra está a andar. E foi andando, e com certeza o problema é esse. Ainda não percebi porque é que o presidente da Câmara de Sines, que não foi culpado de coisa nenhuma, ficou com termo de identidade e residência. Não sei porquê. Não sei. Não sei se ele poderá tomar banho na água na praia de Sines. É poluída. É poluída ou qualquer coisa, não sei o que dizer. Há coisas que eu não percebo. Mas o que está em causa tem aparecido o data center, mas há mais casos. E eu vou resumir. Há o hidrogênio verde, o qual eu, como disse já aqui no programa, e tenho muitas dúvidas sobre isso. E isso é uma coisa que se calhar a gente aqui tem que desenvolver na rádio. Mas à parte das minhas dúvidas, o problema é que houve um investidor que quis fazer esse investimento, foi junto do governo, reuniu com o ministro, foi-lhe imposto sócios, parece Angola e outros sítios onde tinham que ter um sócio lá e a China, foi-lhe imposto sócios, ele aceitou os sócios e passado algum tempo ele estava fora do negócio. Este é que é o ponto. E eu vi isto na televisão, isso a mim não me desmentem. Em relação ao lítio, uma pessoa que eu acredito muito, que é o engenheiro Mira Amaral, diz que até deu apoio a um dos concorrentes, que é uma empresa cotada na Bolsa de Londres, não deve ser uma chavarica qualquer, concorreu a um concurso e ganhou o concurso. Tem a concessão da exploração do lítio. Portanto, aí, a outra, não sei bem. Portanto, é tudo isso, mas nesse concurso a única dúvida que há é sobre a questão do impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, cá está. Mais uma das licenças. Mas o impacto ambiental foi favorável, segundo eles. Foi favorável, está tudo legal. Está tudo legal. Agora, o que se discute é se houve vantagem ou não. Se houve vantagens. No estudo do impacto ambiental. Bom, isso é outra coisa. Mas quer dizer, eles concorreram. Quer dizer, uma empresa internacional cotada na Bolsa de Londres, está a ver? Concorre e ganha o concurso, deve estar um bocado borrifando para isso, ponho eu, não é? Quer dizer, e são estas coisas que têm que se calcular a montante. Portanto,
o Matias tem razão. Tudo isto são ratinhos. Mas temos que acabar com os ratinhos. Arranjar um gato que caça os ratos. Já aqui abordámos também a questão do discurso de António Costa no passado sábado, Isso é uma mas de uma forma muito breve, mesmo muito, muito sintética. É importante esta mensagem de António Costa a dizer que há político que é da política, o que é da justiça, o que é da justiça, mas dizer que o poder político tem de poder agir. Pois, eu acho que António Costa veio lá está. Entre outras mensagens que transmitiu, mas neste caso... Sim, basicamente foi isso. Foi dizer que um governo pode fazer certo tipo de opções políticas sem que isso seja considerado ilegal, porque são decisões políticas. E a grande questão que se põe é, uma decisão política pode ser uma decisão política ou tem que cumprir a lei, digamos que, no fundo, regulará os procedimentos a seguir. E essa é que é a questão. Mas, professor, deixe-me interrompê-lo só de uma coisa. O senhor repare, cada vez que há qualquer coisa fora do normal em Portugal, ultimamente, tem que saber sempre exceções à lei. Lembramos das Jornadas Mundiais da Juventude. Sim. Lembra-se? Lembro. Porquê? Porque o Código da Contratação Pública não permitia que aquilo se fizesse. Exato. Então não tem que se alterar os códigos. Claro que tem. Aliás, o Código da Contratação Pública já foi até alterado aqui e ali em certas Isso coisas. é a cereja no Teve cimo que do fazer bolo. mesmo algumas alterações Isso é a já. cereja no cimo do bolo. Agora, a questão que eu coloco é um bocado esta. António Costa, no fundo, o que quis foi dizer assim, enfim, eu acho que ele de facto também se cansou. Eu acho que por acaso António Costa cansou-se. Cansou-se ou sente que não vale a pena continuar digamos, a pensar no assunto, porque como está, digamos assim, este ambiente, é uma questão que não vai, ele pensa, a meu ver, que não vai ser resolvida em breve, portanto o futuro dele como político aqui já não interessa muito e talvez ele não esteja interessado nisso. Também havia aqui esse boato que ele estaria interessado em sair e tal, até pode ter sido uma forma de ele sair airosamente. Mas, desculpa lá, eu estou muito coisa a interrompê-lo. Desculpa lá. Sim. Desde o tempo do Salazar, que o velho definiu que Sines era uma zona industrial, uma grande zona industrial, um grande polígono industrial. Certo? Certo. Então o que é que foram lá fazer? Reservas ecológicas, reservas de agrícola? Claro. Não é? Claro. Então se isso fosse tudo definido à partida, isto nem existia. Mas em Portugal e como é que ele se farta disso? Ele podia ter resolvido isto. Podia, mas acontece que, enfim, mas eu acho que ele se fartou em termos gerais. Agora, seja como for e para concluir, eu acho que António Costa, de fundo, quis defender essa separação, digamos, de zonas de intervenção e quis com isto dizer, digamos, em plano negativo, isto é como se fosse uma espécie de negativo da fotografia, que o Ministério Público tinha também, no fundo, uma zona de intervenção, digamos, a partir da qual, a partir de cujos limites não seria razoável ou sequer lícito intervir. Ele, no fundo, quis dizer isso, foi o que eu acho que ele quis dizer. Agora, sinceramente, também acho que ele, ao fazer o discurso que fez, foi também um bocado a ideia do abandono. Eu acho que foi a ideia de que, enfim, olha, eu acho isto, fica para a memória futura e vou-me embora. Pronto, e acho que foi um bocado a decisão dele. José Faustino, e o que é que tu entendes e analisas deste discurso de António Costa e de frisar estes aspectos? Por exemplo, faz essas referências, como tu disseste, a 1971, quando foi decidido que Sines ia ser o grande polo industrial, em 1995... em 1995, perdão, quando é criado a reserva natural, o Parque Natural de Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que está naquele local, e faz esta referência a 1995. Na altura, o primeiro-ministro era Cavaco Silva. Achas que António Costa estava aqui a deixar pedras no caminho para o debate futuro? Não há pedras nenhumas, quer dizer, se ele queria, e há algumas coisas que ele disse... Pedras só a oposição, eu concordo mais à direita. Sim, eu percebo. Os que poderiam ir buscar... Aquilo que ele disse, algumas coisas que ele disse, eu estou de acordo. Ele devia perder uma grande oportunidade para estar calado. Porque aquilo não tem aquela interpretação que tem, é que teve a pressionar o Ministério Público, esteve ali a falar, já está a mencionar, estava calado e mais nada. Não vinha cá fazer uma intervenção no fim de semana e metia a viola no saco e ia para casa e acabou-se. Eu já tinha feito um passeio a pé, tipo Marcelo, depois finalizando em conferência de imprensa e tal. A ver montras. A ver montras. Depois a ver montras e tal, quer dizer, armar o pingarelho. Quer dizer, foi uma grande oportunidade para estar calado. De qualquer modo, eu estou de acordo que é preciso incentivar o investimento estrangeiro e o nacional. Estou de acordo com isso. E que é preciso facilitar, que é preciso haver um licenciamento zero, que é preciso definir as coisas com cabeça, tronco e membros. Eu estou de acordo com isso tudo. Agora, o que não pode acontecer, repito, é eu necessitar de um ano para licenciar uma obra, uma coisa qualquer, uma antiga qualquer, e uma pessoa ou outra que chega
licencia num dia. Isso é que não pode ser. Não pode. O princípio da igualdade. Professor, é o princípio da igualdade e da necessidade. Quer dizer, o país necessita, logo deve facilitar. Então vamos criar as regras para facilitar. Não vamos criar regras para dificultar, abrindo depois uma exceção para facilitar. E aí quebra-se de facto o princípio da igualdade. Não, tem que haver princípios iguais para toda a gente e oportunidades iguais para toda a gente. Porque o investidor português, quando tem havido, têm sido prejudicados porque caem no espaço lamacento, no pântano da burocracia. O que aqui se poderá ter passado, os ratos que fala o Matias, foi aliviar a burocracia, como aconteceu na Jornada Mundial da Juventude. Foi tornear os códigos e a burocracia para resolver a coisa rapidamente, para ser pragmático, digamos assim. Portanto, o Costa perdeu uma oportunidade para estar calado, porque ele vier a explicar porque é que teve há 8 anos no governo e 2 é maioria absoluta e não mudou as leis e não arranjou isso tudo. Ou ele acha que Sines que é uma reserva natural. Para quê? Para criar cágados ou sapos? Ou é uma zona industrial? Para que serve aquilo, afinal de contas? Então temos lá um porto de águas profundas, que é um dos maiores da Europa, é verdade. Temos não sei quê, temos não sei o que mais e temos uma reserva ecológica. Mas está a brincar comigo? Deste caso que resultou na saída de António Costa, também se abriu a luta pela liderança do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro são candidatos que já se apresentaram às primárias que vão acontecer no próximo mês. Já se conhecem diversos apoios, por exemplo, localmente, que em Évora, o presidente da Federação do PS e outros autarcas já demonstraram apoio a Pedro Nuno Santos, o deputado Capolas Santos apoia José Luís Carneiro, tal como Carlos Urrinho. Bem, Silvério Cunha, José Luís Carneiro... as diferenças entre os candidatos, onde é que o PS ganha mais? José Luís Carneiro, a meu ver, vamos cá ver, isto depende agora muito da intenção e da forma como até se vai fazer a campanha. Mas é assim, José Luís Carneiro é um homem do centro, não é? Portanto, e Pedro Nuno Santos passa por ser um dirigente à ala esquerda. Eu penso, eu já aqui defendi, até antes disto de acontecer, que as eleições ganham-se ao centro e, portanto, eu acho que, muito francamente, Pedro Nuno Santos é o melhor que pode acontecer a Montenegro e ao PSD. Ou melhor, ao PSD, independentemente agora de ser qual for o líder. É o melhor que pode acontecer. José Luís Carneiro, claro, é uma pessoa que deve dizer-se, como ministro, teve sempre cuidado de ter um perfil sóbrio, portanto é uma pessoa discreta, é uma pessoa que a meu ver, deve ser muito ponderada, é uma pessoa, como digo, que faz as coisas, fez o seu trabalho, e portanto eu julgo que, muito francamente, ele, a meu ver, tem sido um bom ministro. Agora, em termos gerais, agora acontece que ele, de facto, representa, digamos, o centro e, portanto, a meu ver, ele, se for eleito secretário-geral, qual é o ponto fraco? O ponto fraco será uma certa falta de carisma, no sentido de carisma discursivo. Se for Pedro Nuno Santos, ele vai buscar muito à esquerda do PS e, portanto, à esquerda, ao eleitorado da esquerda, mas eu não estou a ver, há uma questão que se coloca que é esta, até que ponto é que o eleitorado da esquerda vai achar que o eleitorado da esquerda, não do PS, claro, vai achar que Pedro Nuno Santos é uma garantia de quê? De qualquer coisa de quê? Vai deixar de votar no seu partido de eleição? Eu penso que o voto útil aí já foi um bocado feito nas eleições passadas, ou seja, o número a percentagem que o PCP teve e o Bloco de Esquerda, nomeadamente, tiveram, e até o LIVRE, são percentagens que são, digamos, de algum modo demasiado pequenas para que não se possa dizer que o núcleo duro já votou. Esse núcleo não vai mudar. Portanto, onde é que está o eleitorado que é flutuante? Há uma zona do eleitorado do PS que ainda pode vir votar no LIVRE, sim, pode. E há todo o eleitorado que está entre o PS e o PSD. Portanto, é aí que a questão se coloca. E eu acho que essa é que é a grande questão. Portanto, se o PSD, se for o Pedro Nuno Santos, o PSD pode pescar à vontade, digamos assim, nesse eleitorado mais centrista, que não quer aquele voluntarismo político de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos tem um discurso voluntarista, um discurso de pessoa de ação, que acontece para aqui e para lá, e vai em frente, é um tipo retroescavadora, digamos assim. Enquanto José Luís Carneiro tem outra perspectiva diferente, e tem uma perspectiva muito diferente, e portanto muito mais moderada, e portanto fará um discurso muito mais centrista, o que poderá tirar votos, digamos, à esquerda do PS, poderá. Também depende muito da forma como depois o vencedor e o vencido, se houver só estes dois candidatos, bem entendido, se articularem.
porque também é verdade uma coisa, o partido não tem interesse em quebrar-se, mas tem interesse, digamos, o cabeça de cartaz vai ser, no entanto, fundamental para definir a orientação do partido. Eu estou convencido que estas duas discussões vão ser discussões que não vão ser fáceis, por uma razão. Porque, por um lado, de facto, José Luís Carneiro é um ministro que tem sido eficiente, eficaz, discreto, mas pouco conhecido. Tem um discurso que não é um discurso, é um discurso de homem de gabinete, ministro de gabinete, ministro que planeia as coisas, digamos, de uma forma, digamos, mais circunscrita. Pedro Nuno Santos é um homem de comício. Pronto. Perante isto, não podemos dar equivalências um ao outro. Eu acho que o eleitorado é que vai decidir de quem é que gosta mais. Claro que, do ponto de vista racional, eu diria assim, a escolha do Partido Socialista deveria ser a escolha do candidato do centro, que é aí que se vai ganhar as eleições. De um ponto de vista irracional e emotivo, claro que Pedro Nuno Santos pode captar muito mais gente porque tem aquela capacidade que se nota até nas entrevistas dele. A última que ele deu foi de facto muito marcante. Ele avança com as questões, ele afirma, ele não nega as coisas, mas dá a volta por cima. Portanto, ele é uma pessoa argumentativa, muito assertivo, muito crítico e, portanto, com recursos discursivos retóricos grandes, coisa que o José Luís Carneiro não tem. Terá outras qualidades, naturalmente. Portanto, eu acho que vai ser um bocado isto o dilema do PS. Claro. José Faustino, este frente a frente, qual é que pode assegurar um melhor posicionamento estratégico dos socialistas? Dos socialistas? De liberdade, neste caso. Usando uma linguagem iniciática, liberdade nós estratégica, estamos perante que é uma duas grandes expressão famílias, dois grandes blocos do Partido Socialista que sempre existiram. Os prussianos, por um lado, e os austro-húngaros. Portanto, os prussianos, representados por Pedro Nuno Santos, que também representam os jovens turcos. E os austro-húngaros, os prussianos entendem-se o pró-comunismo, o radicalismo de esquerda. Os austro-húngaros, a social-democracia, a velha guarda do Partido Socialista, representada por José Luís Carneiro. Para o PS, seria melhor ganhar José Luís Carneiro, que era uma reposição. Atenção, que António Costa não é desta linha, é da outra. António Costa abre a viragem à esquerda, disfarçado de centro. Mas não, Costa é mais Pedro Nuno Santos. Portanto, atenção. E, portanto, Pedro Nuno Santos apanha a embalagem de Costa, da Geringonça, foi um dos grandes obreiros da Geringonça com António Costa, foram os dois grandes obreiros. Costa já tinha uma formação da Câmara de Lisboa, é preciso não nos esquecermos. Mas aí foi com outra gente. Depois, Pedro Nuno Santos entrou e foi o grande obreiro, foi o homem que na prática resolveu o problema, o geringoncista. Portanto, são os dois grandes geringoncistas, os grandes prussianos pró-comunistas do Partido Socialista. Esta é que é a verdade. E José Luís Carneiro interpreta, de facto, a velha guarda. É quem lá está. Portanto, para o Partido Socialista, reposicionar-se ao centro, estou convencido até com melhores efeitos eleitorais, seria a vitória de José Luís Carneiro. Eu estou convencido disso. Com Pedro Nuno Santos, penso que será pior para o Partido Socialista e melhor para o país. Sinceramente. Eu acho que o Partido Socialista deve perder nas próximas eleições. O país necessita de uma alternância de poder rapidamente. Eu não acredito que seja possível fazer um entendimento, aqueles as pessoas chamam muito, que eu não gosto do termo, bloco de esquerda, de um entendimento de centro, como se fala em Espanha. Mas não é do interesse do PC, nem do Bloco. Certo, mas esses não contam para o Totobola, só contam quando os outros os põem no jogo. Claro. Em Espanha já se fala nisso, parte a parte. Uma convergência nacional entre o PP e o PSOE. Fala-se nisso. Porque aqui Itália caíram por uma desgraça tremenda. Bom, nós felizmente não estamos nesse ponto. Mas como isso não é possível em Portugal, era bom para o país, numa alternância de poder, que o PSD, aglutinando mais ou menos forças à direita, a Iniciativa Liberal, o CDS, etc., que governassem de facto em alternância. Porquê? O país não está no Mas bom... o PSD pode não precisar deles, pode até fazer sozinho. Sim, pode não precisar, mas de uma forma ou de outra, não é? Era bom para o país, era útil para o país, na minha opinião, partidos à parte, que houvesse alternância de poder. E nesse sentido, sendo Pedro Nuno Santos, como dizem aí, eu não sei dizer, que será o grande favorito, é possível que sim.
Às vezes as pessoas, como costuma dizer, folhos do pé para o chinelo, não é? O seu grande favorito é de facto o candidato ideal para o Partido Socialista perder. Se ganhar, mal para o país. Eu aconselho a alguns, os jovens já estão fazendo malas, outros também que as façam e fujam o mais rapidamente possível, porque o país já não vai para o fundo, porque já está no fundo, quer dizer, mas não sai dali, não vai sair dali mais uns anos. Na reta final Mas estou do nosso... convencido que não. Sim. Pedro Nuno Santos não leva o Partido Socialista à vitória. Já temos muito pouco tempo no nosso programa e por isso mesmo entramos na nossa página internacional habitual, que reservamos habitualmente mais no final do programa, e neste caso há dois conflitos que marcam a atualidade, o conflito no Médio Oriente e também o conflito na Ucrânia. Hoje, a notícia da morte de 3 portugueses que morreram no bombardeamento na faixa de Gaza, que aguardavam por instruções para deixar a faixa de Gaza, acabaram por morrer num bombardeamento que matou 5 pessoas, 3 deles cidadãos portugueses. Oriente, mas Oriente Europeu, Zelensky dizer que este conflito em Israel diminui o acesso às armas por parte de Kiev. Silvério Cunha, temos a evolução destes dois conflitos nesta última semana. Que análise se faz? Bem, eu começo por dizer que lamento, claro, naturalmente a morte dos portugueses, como é evidente, como lamento a morte de ingleses ou de franceses, que enfim, que aqui não é uma questão só de patriotismo, é uma questão de serem realmente civis, digamos mesmo civis. Pronto, acho que dois deles eram crianças até. Portanto, é claro, Sim, isso é evidente. Aí eu vou dizer muito sinceramente, aliás, a grande questão que se coloca é sempre esta e é a mesma. O conflito no Médio Oriente é um conflito demasiado complexo para podermos, digamos assim, abordá-lo até mesmo num programa só, e, portanto, não vale a pena estar a falar e dizer que, neste momento, até as armas se calarem é que vai entrar a política, infelizmente, mas é assim. Quer dizer, a vida histórica dos povos é um bocado assim, infelizmente, e acontece que, portanto, enfim, não vou pronunciar-me agora sobre o assunto, só dizer que lamento muito a morte de portugueses, porque, enfim, é um exemplo concreto de pessoas que morreram, mas já tinham morrido antes, portugueses também, quando foi do ataque. Os israelitas são portugueses, não é? Para todos os efeitos. E, portanto, também morreram, portanto, também lamento a morte deles, como é evidente. No meio disto tudo. Mas estes foram menos falados que estes. Sim, mas neste momento, hoje houve em França uma caricatura que saiu muito curiosa, que mostra ruínas de um lado e do outro, uma estrada no meio, tipo linha, não é? E de um lado está uma família israelita, do outro uma família palestiniana, e diz assim a família palestiniana: nós não somos do Hamas. E diz assim a família israelita: e nós não somos do Netanyahu. Tudo muito triste com isso, mas a verdade é que a coisa continua. Quanto à Ucrânia, bom, a questão... O problema é que o Hamas foi eleito há 20 anos e o Netanyahu foi recentemente eleito. O Netanyahu está na política há uma data de tempo. A fugir do poder do Ministério Público. Democraticamente eleito. Sim. Mas enfim. Está bem, mas é. Eu tenho que se lhe diga. Há uma certa diferença. Agora a questão que se coloca quanto à Ucrânia. Eu acho que há uma questão que o Zelensky, enfim, que continua a animar o povo ucraniano o mais possível. No entanto, o Zelensky tem uma coisa que eu acho que está um bocado a vir ao de cima. E, aliás, o Stoltenberg, aquilo que o Matias, aliás, colocou aí há pouco e comunicou, o Stoltenberg diz que a coisa, enfim, não está a avançar como deveria, que a coisa está um bocado lenta, que há aqui problemas, e os problemas são estes também, é bom dizer-se. É que está a morrer muita gente, ao contrário que se julga. Nenhuma das partes, nem os russos, nem os ucranianos, estão a dizer a verdade. Por razões óbvias. Aliás, é natural que não digam a verdade, porque senão seria uma desmoralização da própria população. Mas, se for verdade, como disseram generais, por exemplo, ingleses e franceses, que eu vi num programa, aliás, partidários da Ucrânia, que disseram claramente que havia um problema certo, é que estão a morrer 1000 soldados por dia do lado ucraniano, e dizem que isto é insustentável por muito tempo. Mas do outro lado também. Sim, mas a Rússia tem outra coisa, é que a população... Tem mais, não é? Tem mais gente, a população não se importa tanto, e acontece uma coisa muito simples, é que há de facto uma coisa estranha, não é, com Putin. E eu terminaria chamando a atenção para uma coisa. Há um autor, um politólogo atual francês, que escreveu um livro que saiu agora mesmo, saiu em 23, que sobre os novos autoritarismos em política comparada. E estuda Putin, estuda a Turquia de Erdogan e estuda o Irão de Khamenei. E acontece nesse livro, ele diz, isto é um novo tipo de autoritarismo onde acontece o seguinte: uma parte da sociedade entra nesse jogo com muita facilidade. E acontece que é por isso na Rússia, com uma repressão muito forte. Há dias houve uma jornalista que apanhou logo 8 anos de cadeia por ter dito ui, praticamente foi o que ela disse, não é? Apanha logo 8 anos de cadeia. E acontece com estas leis que há, sucede uma coisa, é que
de facto, e Putin não se importa com essa questão. Essa questão é o que eu digo, são relações internacionais há século XIX. Isto é, pode morrer mata de gente que não interessa, porque parece que testam aquela ideia de que o velho espírito da Rússia é sofredor e está feito para isso e para aí fora, tal. A Ucrânia, porque é muito mais europeia neste momento, por exemplo, porque o povo ucraniano voltou-se para a Europa, vive de outra questão. Forma. E a questão também é esta, é que a Rússia tem 150 milhões de habitantes e a Ucrânia tem 44. E, portanto, isto a prazo pode ser um problema do plano mesmo operacional. E esta é a questão. E, entretanto, no meio disto tudo, é bom dizer para terminar, que eu reafirmo sempre isso, continua aquela guerra de diz que querem das coisas, que querás. E isso é terrível, é uma tragédia, de facto. José Faustino, um comentário esta semana nestes conflitos, a evolução destes conflitos. Não, eu só há aqui uma coisa que eu acho muita graça, quer dizer, o Netanyahu, aqui estava a dizer ao professor Silvério Cunha, foi eleito democraticamente várias vezes, não é? E depois, para se manter no poder, fez uns acordos contra a natura com pessoas pouco recomendáveis. É verdade. Coisa que felizmente não acontece na Europa, nem aqui ao pé de Espanha. Pedro Sánchez não fez nada disto. Isto é só no Israel é que isto acontece. Aqui não, aqui são alianças naturais. Porque as outras são os aliados, natura. sabe porquê? Porque os aliados do Netanyahu tem toda a razão que está a dizer, mas acontece o seguinte, sabes? É que os aliados do Netanyahu não se contêm e dizem as coisas mais doidas do mundo, ao passo que o Puigdemont que está caladinho. Não, pois está claro, está lá longe. Essa é que é a diferença. A ver se entra é que o Puigdemont sabe estar calado, pois, os outros não sabem estar calados, os outros dizem barbaridades todos os dias. Está bem, mas ouça lá, e aqui faz uma ampliação tremenda de um que era ministro dos Jardins, ou não sei o que disse que queria tirar uma bomba atómica. Sim. E isso fez uma coisa, como se o homem tivesse voz no gabinete de guerra. Quer dizer, um homem não tem importância absolutamente nenhuma. Era como se o ministro, sei lá, o ministro da Ciência cá dissesse, a gente resolve o problema, se metesse num barulho. Quer dizer, não faz sentido. Mas Netanyahu suspendeu por tempo indefinido. Claro, e suspendeu, portanto, com certeza. Porque também não se usa muito suspender ministros. E o Netanyahu, o Netanyahu não é nenhum homem, nenhum bicho de 7 cabeças. Ele está aliado com gente de 7 cabeças. Mas aqui em Espanha também há aliados com bichos de 7 cabeças. A bicharada esquisita, os monstros andam por todo lado, não é? O que é certo é que no Médio Oriente o exército israelita, que aliás se diga de passagem que foi um povo martirizado e quase esteve na beira da extinção por Adolf Hitler, que hoje se lamenta de boa gente, que é antinazi, dizem eles, mas que lamentam que o Hitler não tenha acabado com eles, mas eles juraram que nunca mais não se iam deixar terminar. E até estão armados até aos dentes. Aquilo até mete susto, quer dizer, tomar o Zelensky, ter aqueles brinquedos todos que eles têm, aquilo é uma coisa de facto espetacular. O exército está bem equipado e tudo mais, aquilo. Agora, por mais cuidado que eles tenham, e isto é sempre lamentar, há danos colaterais, como é evidente. Quer dizer, eu ouvi uma notícia ontem, uma coisa num canal de televisão português, que até fiquei arrepiado. Pessoas que nós até habituados que nos entram em casa todos os dias para a televisão, a gente até tem uma certa simpatia mais por uns do que por outros e tal, a dizer isto. Quer dizer, as tropas israelitas entram lá no hospital tal e travaram tiroteios com alegados combatentes do Hamas. Então há um problema, um sururu qualquer no hospital de Évora, vai lá a polícia e há tiroteios com o alegado bandido, provavelmente, ou é recebido a tiro. Mas quer dizer, como é que se entra num hospital e se é recebido a tiro com um alegado combatente do Hamas? Mas que raio de informação é esta? Mas que coisa é esta? Quer dizer, nós temos a consciência, eu tenho a consciência e não posso de outra maneira, não posso fazer de outra maneira, e não são as minhas simpatias pessoais que estão aqui em causa. Eu digo, e temos falado, o professor Silvério Cunha sabe isso, e sei que também partilha dessa opinião, Israel tem tido comportamentos muito negativos, muito reprováveis. Por exemplo, há muita coisa para explicar, eu próprio não sei as respostas de muita coisa que se passa na Cisjordânia, não é? Para concluir então, José Faustino, sim. Os colonatos, aquilo também não é claro como se faz crer. Não, é esquisito. E pronto, e Israel também não passou a ser Deus Nosso Senhor na Terra, não é? Não é. Agora, que diabo, quer dizer, a conversa como ela é feita, tudo aquilo como é pintado, não é assim. Não é assim, quer dizer, um hospital é necessário, eu sei, uma pessoa independente, uma pessoa que analise isso tudo.
Isso será feito a seu tempo. Mas num hospital, suponho eu que ali o hospital de Évora não deve ter metralhadoras debaixo da cama, acho eu, nem pistolas no gabinete da diretora. Sobre, não. para concluir, José E Faustino, subterrâneos esta preocupação muito de Zelensky menos. justifica-se. Ó Matias, esta haverá algum preocupação. subterrâneo entre os dois hospitais? Não há entre os Por dois acaso hospitais, talvez mas, não. mas existem subterrâneo. bastantes subterrâneos Com debaixo dos metralhadoras. hospitais. Isso não sei. Mas José não- Faustino, 10 segundos. Zelensky, Não, é- esta preocupação de Zelensky justifica-se? As preocupações do Zelensky justificam-se todas. É um grande estadista e ele tem toda a razão. É um homem que tem aguentado. E, de facto, o problema no Médio Oriente veio distrair as atenções. E de facto, os apoios à Ucrânia têm sido lentos e eles, sem o apoio externo, sem o apoio do Ocidente, de facto não conseguem. E se tivermos o azar dos Estados Unidos terem para ali um problema qualquer, a Europa infelizmente não é capaz de responder a coisa nenhuma, porque ainda não percebeu a situação geoestratégica em que vive e ainda não começou sequer a fabricar balas. Porque isto não se resolve. O Zelensky, se lhe mandarem para lá um comboio cheio de dinheiro, não resolve o problema ao homem. Quer dizer, ele está a tentar resolver. Ele está, com o apoio de alemães e de outros mais, a instalar já indústrias na própria Ucrânia. Já estão a fazer, ainda hoje vi, uma coisa que gostei muito de ver, estão a construir, salvo erro, um hospital subterrâneo. Uma coisa bem construída, como deve ser, e isso é um apoio, certamente com dinheiro americano ou europeu, muito importante. Mas também tem que ter fábricas de material de guerra, como Portugal também tem que Temos ter. de terminar então esta revista da semana. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. É assim que chegamos ao final da edição desta sexta-feira, dia 17 de novembro. De hoje a uma semana cá voltaremos para, mais uma vez, analisar as principais notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. O encontro está marcado consigo na DNFM, também no canal do YouTube da DNFM e em dnfm.com. Tenha a continuação de uma boa tarde e bom fim de semana.